mais uma terça-feira. Hoje é dia 28/4 e a gente está aqui reunido não ao vivo, que isso dá um trabalho que só. Eu acho uma coisa ruim falar ao vivo, mas é praticamente isso, porque assim, eu tô fazendo vídeo e logo vou soltar, infelizmente. Eu queria ter feito antes, mas não consegui porque tá corrido, para variar. Bom, vamos lá, galera. É o seguinte, Como se tornar sobrenatural, esse livro aqui do Dr. Joe Dispenza. O que a gente vai ver hoje? Bênção dos centros de energia. Então aqui não é bênção pai, bênção filho. Ele vai falar dos chakras, ou então dos vórtices, centros de energia. Esse capítulo ele vai ser bem interessante, porque ao final dele, o Dr. Joe Dispenza, ele ensina uma meditação e ele já começa com uma preparação para essa meditação. E essa meditação, ela é fantástica, porque curas das mais diversas que vocês podem imaginar, desde da unha do dedão encravado até para pacientes oncológicos. Então, eu tô brincando com essa história da unha do dedão encravado, mas é porque ele vai citando tudo que você pode imaginar. E aí tem os alunos dos retiros dele, né, que retratam essas curas milagrosas com a prática. Ele fala assim, teve gente até que conseguiu ter essa alteração depois da primeira meditação. Só que aí, assim, por que isso aconteceu? Porque conseguiu alterar a expressão dos genes, né? Então, você tem a questão da epigenética, você tem os genes que eles já vêm, né, programado, mas que também sofrem influência do meio. E aí essa questão de sofrer influência do meio, ou mesmo de estar programado com um probleminha ali, seja como for, né, veio de fora, veio de dentro, mas a questão é que você reprograma aquela expressão genética. E aí, ao invés de produzir uma certa proteína que está te prejudicando, ou então não está produzindo proteína nenhuma e tem uma necessária que tenha que ser produzida, ele passa a produzir aquela proteína, né? Então, ele cessa onde tem que cessar, começa onde tem que começar, mas ele vai mudar a expressão gênica. Então, sabe aquela história de você chegar no médico e falar, tem uma tendência, tem uma probabilidade muito grande, porque tem os genes aqui, né, que são responsáveis por essa doença. Então, você pode apresentar, se você não tomar cuidado, que você tem um percentual maior para isso. Então, imagina que você realmente desenvolve. Não é porque você tem que você vai desenvolver. Então, depende das condições ali de vida sua para desenvolver. Mas imagina que você desenvolveu e você consegue desativar aquilo, né? Olha que fantástico. Então, é isso que a gente vai ver com essa meditação. Calor aqui que eu tive que abrir um pouquinho a janela para entrar um ar. O problema é que vai entrar barulho, mas com esse microfone unidirecional, acho que não. Bom, vamos lá. O que eu tenho feito aqui? Eu tenho feito os riscos, os meus riscados aqui no livro. Eu fazia isso, né? Mas eu fazia um roteirinho. E aí, quando não dá para fazer, eu tô fazendo uma conversa mais solta, para dar uma olhadinha aqui e depois trazer para vocês. Às vezes dou uma lidinha, mas para deixar mais não tão preso. Bem que eu não ficava, né? Mas eu lia bastante ali o que era o meu roteiro. Né? Era um resumo que passava para lá e acabava, infelizmente, tomando mais tempo. Mas é importante que eu consiga passar a mensagem para vocês, que ela é bem interessante. Então, o que ele está falando aqui, ó? Ele começa bênção dos centros de energia. Então, ele começa fazendo um apanhado, só que como eu expliquei para vocês, o que ele faz é ir do menor para o maior, e como se fosse uma espiral, porque o conhecimento diz que é espiralado, né? Então imagina que ele, en passant, ele vai falando certas coisas, depois ele vai se aprofundando. Au! Ai, que susto que eu levei! Esse negócio aqui que ele estava preso, ele caiu, e parece que foi alguma coisa que mexeu, mas foi ele mesmo. Então vou colocar aqui mais para baixo. Não vou parar de filmar, não. Se bem que tô torta aqui, né? Acho que é melhor eu colocar aqui do outro lado. Porque senão eu não termino nunca. Então vamos deixar com que as interferências possam ir embora e a gente continua o nosso trabalho aqui para passar para vocês o centro de energia. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus! Tá difícil hoje. Ai, gente, pelo amor de Deus, pela madrugada. Peraí, acho que assim vai, ó. Isso! Agora deu. Ai, desculpa, mas não vou tirar essa parte não, tá? Não sei se vocês podem dar risada, sei lá, ou não, mas o fato é isso. Então, ele vai pegando esse apanhado, como eu tava falando, o conhecimento,
como algo espiralado. Então, imagina que você tem uma volta pequena, onde você é introduzido no assunto, essa volta vai aumentando, vai se ampliando, e você vai tendo cada vez mais informações que vão se apegando naquelas informações iniciais e vão expandindo, e assim novas conexões neurais podem ser feitas, e você tem maior domínio do seu entorno, né? Então vamos lá. Aí o que ele diz? Ele diz assim, que tudo que nós vemos, todas as coisas, nosso corpo, tudo que você vê, né? As coisas materiais e imateriais, na verdade, são manifestações de energia. Esse mundo tridimensional, cheio de coisas que nós vemos e percebemos, que estão no nosso espectro visível e que a gente pode compreender pelo grau de densidade que se manifesta. Tem uma densidade maior, uma frequência mais baixa, né? Faz com que a gente possa perceber com os nossos órgãos dos sentidos, seja pelo peso que as coisas têm, de acordo com a minha sensação, né? Quando eu toco, quando eu pego as coisas, seja de acordo com a visão, né? Então, diz que a gente não toca as coisas de fato, mas é quando tem um atrito sobre os campos eletromagnéticos, dando a impressão de que a gente toca. Olha que coisa louca. Ou então a visão, né? O que a gente está vendo na realidade, a gente não, o nosso contato com o mundo exterior é quando a gente absorve ondas, porque tudo é onda, ondas de informação. A luz bate no objeto, faz a leitura, vem de volta, né, na nossa retina, no nosso olho, e essa informação que chega, essa onda, ela é traduzida como uma onda visual que vai entrar então e vai ser feita a leitura realizada no córtex visual do cérebro e que daí vai comparar com a nossa memória visual de objetos que tais e vai dar um sentido de acordo com aquele aprendizado todo que nós tivemos durante a vida. Olha que coisa mais louca e interessante, né? Como é o mundo, como a nossa interação com o mundo. Então, todas as coisas são ondas. Mesmo as coisas que a gente julga material, parece que são como partículas e ondas, né? Então, quando eu estou muito voltada para fora, eu entendo tudo como partícula e eu não registro como se de outra forma fosse. Quando a gente começou a estudar, né, pela física quântica, então o mundo subatômico, a gente começou a ter uma noção bastante ampliada da realidade que usualmente a gente não tinha. E o mais interessante é que hoje a gente pode perceber as coisas e ter a explicação correlata, mesmo sendo pessoas que nunca estudaram a fundo a física, mas que, porque ela nos aproxima da espiritualidade de diversos tratados de filosofias antigas que falam a mesma coisa com palavras diferentes, mas que chegam no mesmo significado. Olha que interessante, que curioso, que maravilhoso, né? Então a gente vê muita gente sendo assassinada, que ela vai dar risada, né? Eu dou risada para não chorar, porque, gente, eu amava o David Wilcock. E esses outros cientistas me traz muita tristeza ver o que aconteceu, o que está acontecendo. Ainda que sempre tenha acontecido, de repente a gente começa a ver a ligação entre essas mortes, esses sumiços, e que são muito estranhos, e todo mundo que tentou trazer inovação. Mas não tem problema, porque a gente é uma teia. É lógico que tem problema, né? O mais interessante seria que não houvesse essa tentativa de barrar o avanço da humanidade. Mas como a gente não pode fazer nada, que a gente seja luz, de fato, e pense o seguinte: nós, como humanidade, somos um grande tecido vivo, né? E uma vez que o nosso inconsciente coletivo vá se expandindo, qualquer um pode tentar barrar o quanto for, porque essa luz, ela é muito maior, e uma luz ilumina tudo. Imagina que você tem trevas por distâncias enormes. Quando você acende uma simples luz, você ilumina um espaço muito grande. Então não tem como as trevas brigarem com a luz. Nesse estágio atual de evolução da humanidade que a gente se encontra, a gente até fica chateado, muitas vezes acreditando, porque o nosso campo de visão e compreensão da vida é limitado. Então a gente fica impressionado pelas coisas, porque quer viver aqui na terceira dimensão, e normalmente a nossa visão, sentido e compreensão está voltada para fora. Mas quando a gente volta para o interior, se vocês já viram as experiências de EQM, por exemplo, de pessoas que conseguem sair do corpo e ter diversas experiências, entendem de uma forma, com uma compreensão alargada, que não é só pura e simplesmente
uma compreensão do intelecto, mas da alma que já fez já teve essa noção dessa ligação que nunca se parte, mas com uma compreensão que transcende tudo, porque sabe que isso é pura e simplesmente como uma viagem temporária, né, que dura verdadeiramente muito pouco tempo, perto da eternidade. Então não se deixa impressionar tão fácil. Mas então a gente fica naquela, por que é importante que a gente alimente a alma, o espírito, que a gente se alimente de coisas boas como informação, como oração, como essa energia que vem do alto, e que a gente se ligue com os irmãos de luz, com aqueles que fizeram a ascensão e que são puro amor, conhecimento e sabedoria. Porque quando a gente fecha esses canais aqui de percepção, os 5 sentidos, e se volta para dentro, é que a gente tem essa possibilidade de fazer essa conexão quando a gente começa a vibrar com o coração mais elevado. E aí, essa é uma grande ferramenta de evolução, de compreensão, de trazer para a gente uma tranquilidade em meio ao caos que a gente vive. Então é por isso que a gente estuda esse livro aqui, para fazer essas práticas, né? Então, dando continuidade, ele estava falando que todas as coisas são vibração. Tudo é energia eletromagnética, a gente já viu lá atrás, tá vendo aqui de novo de uma forma ampliada, que ele fala então que todas as coisas são esse campo eletromagnético, e ainda que a gente perceba como matéria, é uma energia condensada. Tem energia e informação, somos campos de consciência, né? Aí você fala assim, mas quando a gente pensa, por exemplo, no Tantra, o Tantra fala a mesma coisa, como, gente, tudo fala a mesma coisa, né? O taoísmo, mas de forma diferente. Mas aí fala, então, uma coisa super interessante, porque as pessoas falam, mas uma cadeira. Por que você está dizendo que uma cadeira, por exemplo, ela é consciente? Ela não é autoconsciente, mas ela tem uma energia viva que quando unida para o propósito de fazer aquela cadeira, aquela mesa, qualquer objeto inanimado que seja, ainda assim se utiliza de energia vital para a construção, porque cada tijolinho, tudo é feito dentro do todo. Também aí a gente vê a questão que a gente trouxe, até tem uma playlist completa aqui para vocês, não é da Cabala, desculpa, é que eu tô vendo do Kybalion, né? Que a gente dá uma olhada ali na playlist, que vocês vão entender. Então, aqui quando a gente fala de Hermes Trismegisto, quando a gente fala do todo, então dá para entender essa noção, né? Que também está aí, né? Então foi explicado por diversos mestres que passaram pela Terra. Então existe uma forma ali de conhecimento, ainda que não seja autoconhecimento, autoconsciente, né? Existem das formas mais remotas, das formas menores que existem, como pequenos fractais de consciência que se unem, que não tem, por exemplo, um centro de comando. Então imagina, o Tantra ele explica muito bem isso. Imagina que eu tenho diversas células no meu corpo e cada uma delas tem uma forma de energia, de frequência e de inteligência. E aí elas vão se unindo e conforme elas se unem, elas viram a vantagem que era isso, elas começam a formar os órgãos, mas não de forma aleatória, né? Tem uma inteligência por trás de tudo isso, porque senão fica aparecendo aquelas teorias do Big Bang que são desprovidas. Você fala assim, mas você está indo contra. Não estou indo contra. Eu estou trazendo o ponto de vista que eu acredito e que eu não acredito de forma aleatória, mas que verdadeiramente para as várias escolas de ocultismo e várias filosofias antigas, perenes, que a gente diz, elas trazem esse conceito que eu acho que ele tem muito mais inteligência do que dizer que pura e simplesmente... Você pode até ver a mesma coisa, mas com uma explicação muito mais profunda e não aquela superficial que dá a entender que foi ao acaso que a vida surgiu, né? Imagina que para fazer as coisas mais minúsculas é necessário uma inteligência. Então, para as coisas grandes nem se fala, né? Como é que pode? E aí, então, a gente pensa, então, que a gente tem aqui dentro do corpo, né, diversos órgãos diferentes, trabalhando de forma diferente, com inteligências que eles são correlatas, e aí a gente tem o eu sou, a gente tem a nossa alma que manda em toda essa cadeia, como se fosse um maestro que ele está regendo toda essa orquestra, né? Mas mesmo o corpo, mesmo essas formas de vida pequenas
que fazem todo esse conjunto, elas são formas coletivas que estão servindo a uma causa, um propósito de uma experiência de vida e também aprendendo com isso, de uma vida que tem, né, no caso a maestrina aqui, né, uma mulher. Mas isso eu sei que é muito louco, né, o Tantra traz e é maravilhoso, mas é um fundamento que vem de diversos locais, como eu disse, né, como Hermes Trismegisto também explica, como Joe Dispenza também está trazendo isso e como eu penso também, acredito que seja assim. Né? É um ponto de vista bem diferente do que nós ocidentais estamos acostumados, mas que faz todo sentido. E aqui ele vai explicar mais, de uma forma que a gente possa entender, experiências tenham sido realizadas, para que vocês encontrem verdadeiramente uma razão lógica para isso e não só de uma crença, né? Mas também aqueles conhecimentos que falam ali com o nosso coração, além da razão, eles têm muito mais chance de trazer uma verdade oculta, né? Bom, vamos lá. O que ele fala aqui? Ele fala assim, eu vou voltar um pouquinho, depois vai chegar nisso que eu estava falando, tá? Que vai nessa expansão. Então ele fala assim, ó, não é porque você não consegue ver as ondas de rádio que as ondas de rádio não existem. Você só precisa de um rádio para poder sintonizar essas ondas, né? Então ele fala assim, que existem vários objetos que a gente está vendo, né? Então imagina que você está vendo todas as coisas que te cercam e nós temos a noção equivocada de que só existe aquilo que a gente vê. Mas quando a gente pega o espectro visível de luz, ele é muito pequeno, é 0,001, alguma coisa assim, ele não dá nem 1% do espectro de luz existente de ondas, né? Então imagina, não sei se vai dar para ver aqui, mas ó, vamos ver se eu consigo aproximar. Imagina, ele tá mostrando aqui, ó, que é isso aqui, pequenininho aqui, que a gente consegue ver, né? Então, ver e mesmo ouvir, mesmo usar os outros sentidos, quando a gente pensa nas ondas eletromagnéticas, e tudo é onda. Então, imagina o que coexiste com a gente. A gente acha que tudo é vazio, a gente acha que só existe aquilo que a gente pode processar, e a grande realidade é que a gente está dividindo espaço com diversas formas de vida, de frequência, de onda, né? Então, aquelas que são abaixo da gente e aquelas que são acima, né? Então, imagina que sempre assim em cima como embaixo, né? Dentro como fora. Então, olha que coisa louca. Sempre vai existir aquilo que está mais esclarecido, mais avançado, mais rápido, numa vibração e frequência muito mais elevada, e aquilo que está mais denso, em escala infinita, né? Tanto para o alto quanto para baixo. Tanto, né? É uma loucura, a gente não consegue mensurar, porque a matemática é infinita. Né? O que mais que ele traz aqui que é interessante? Foi isso que eu expliquei para vocês mesmo com as minhas palavras, né? E dando continuidade, ele fala o seguinte. Ele vai explicar, é uma coisa bem simples, mas na simplicidade, nos conceitos mais banais, é que existem, a gente pode ver na realidade, um gap que às vezes a gente estava repetindo algo, mas não estava ligado no conceito que aquilo encerrava, né? Então, fala assim, o que é frequência? Você fala assim, eu tô numa frequência ruim. Tipo assim, fulano tá numa frequência boa, eu tô me sentindo tão bem perto de fulano, né? Mas eu tô numa frequência ruim esses dias, aconteceu alguma coisa, ou eu não consigo entender por quê, mas a minha frequência tá baixa. O que isso significaria? Então, significaria que uma frequência quando você pega, por exemplo, uma onda, vamos ver o comprimento de onda. Então, assim, ó, imagina que a onda é senoidal. O que ela é senoidal? Ela nasceu aqui, cresceu e desceu. Cresceu e desceu. Então, quando você pega o pico dela, né? Então, tá aqui, aí ela vai, ó, o pico dela desceu, ela vai fazendo o mesmo desenho, subiu certinho e ela vai ter o mesmo pico que ela estava lá atrás. Quando ela desceu aqui e subiu aqui, então ela fez um ciclo, ela fez uma rotação certinha, depois ela vai repetir tudo de novo. Então, isso é o comprimento de onda, não pura e simplesmente da base até o pico, mas do pico a base vai até o outro pico. Então, você considera os dois picos. Eu não sei se seria essa palavra, né? Mas, assim, isso vai dar um comprimento de onda. Aí, o que você fala da frequência? A frequência é você ver
quantos ciclos, ou seja, quantas vezes ela deu o comprimento dela dentro de um segundo. Então, você fala assim, por exemplo, 5 ciclos por segundo, então ela vai a onda, ela vai 5 vezes fazer esse... Por exemplo, ela tá rapidinha, né? Então, imagina quando você vê o gráfico aqui, quando das pessoas no hospital, né? E de repente o coração batendo. É só para ter uma noção, né? Mas imagina que aquelas ondas assim, então, quando ela faz um ciclo inteiro e ela bate rapidinho, você conta um segundo, e dentro de um segundo deu tantas vezes que ela bateu, medido em hertz. Então, a frequência é tantos hertz, é 5 hertz, é 2 hertz, é 4 hertz. Então, sempre pensa que isso significa quantos ciclos em um segundo, tá? Então, é só para a gente relembrar conceito aqui. Se esqueceu, volta, anota. É coisa banal e simples, mas é no banal e simples que a gente vai fazendo os tijolinhos de construção do pensamento para depois ele ir se sofisticando. E nem precisa ser assim tão sofisticado, né? Se a gente dominar o simples bem dominado, né? Fazer o pouco bem feito, o simples bem feito, a gente consegue realizar milagres verdadeiramente. Então, a questão é disciplina, atenção, pegar conceitos bem firmar esses conceitos e depois repetir com mente e coração, né, na prática que a gente precisa fazer. Bom, eu vou terminar por agora, eu acho que eu não vou fazer tão grande assim as gravações, porque para que eu consiga ter certeza que vocês vão acompanhar, porque se eu faço aquelas coisas enormes, depois vocês não acompanham, e mesmo 30 minutos eu tô achando que tá sendo muito. Então isso aqui vai dar 18 minutos e pouco, um dos vídeos, e eu gravei um pouquinho antes, para poder juntar essas duas partes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, acompanhem, porque vai ficar muito interessante. Esse capítulo, como eu disse, ele tem uma chave, que vai ser a meditação. Essa meditação traz curas fantásticas, e vocês vão ver por quê. Você fala assim, mas é acharismo? Não, não é, uma técnica milenar budista de meditação, e ele vai explicar através da ciência porque ela funciona, e eu já vou explicar para vocês, não de forma completa, porque a gente começou o capítulo hoje, né? Então a gente vai ter essa sequência do 4º capítulo até chegar no seu final, mas anota aí, depois eu vou ver se eu coloco ali, porque eu tô colocando muitos nomes dos vídeos, mas se eu não tiver conseguido fazer isso, pelo menos você já sabe que é o 1º capítulo e tá sempre na sequência, tá? Beijo pra você, a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!